Boa tarde! Estamos de volta para cumprir, como sempre, o nosso compromisso de levar até você tudo o que está acontecendo no campo da luta por uma educação melhor em Sergipe. Então, fique conosco. Está no ar TV Sintese. E vamos começar com um recado que eu venho repetindo há várias semanas para você. Roda a vinheta. Vou apresentar para vocês agora a programação da 17ª Conferência Estadual de Educação, que acontece nos dias 17 e 18 de novembro. Dia 17 de novembro, quinta-feira, manhã, análise de conjuntura, com Breno Altman, jornalista e fundador do site Opera Mundi. Rubens Marques, professor Dudu, professor aposentado da Rede Estadual de Ensino e ex-presidente da CUT Sergipe. Tarde, Comunicação de Massa e Mídia no Fortalecimento da Classe Trabalhadora, com o professor Dr. César Bolanho, professor de Economia e Comunicação da Universidade Federal de Sergipe, e Rosana Lana, jornalista, assessora de comunicação do Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, TID Brasil. Dia 18 de novembro, sexta-feira, manhã, Educação não é mercadoria, com o professor Dr. André Martins, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, e com a professora doutora Olinda Evangelista, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Na tarde de sexta, também acontece o encontro dos educadores e educadoras negros e negras indígenas, com o tema Interculturalidade e os desafios para a escola e o professor. E é exatamente por esse motivo, para falar sobre a 17ª Conferência do Sintese, que nós vamos entrevistar agora a diretora de Educação do Sintese, professora Edinalva Mendes. Boa tarde, professora Edinalva. Boa tarde, Luana. Professora, a gente acabou de assistir aí a chamada para a nossa 17ª Conferência, a Conferência do Sintese, e que com certeza, como sempre, vai ser um evento enriquecedor. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje, sobre a construção da nossa conferência. Para reforçar, queremos lembrar que a 17ª Conferência Estadual de Educação, organizada pelo Sintese, acontecerá dias 17 e 18 de novembro, no Yacht Clube, em Aracaju. O início das atividades será às 9 horas. O tema central deste ano é Educação Pública, Popular e Democrática, reconstruindo o país. Edinalva, vamos falar da temática central. Qual a importância de debater educação pública, democrática e popular neste momento que estamos vivendo agora? Muito importante, Luana, muito importante. Inclusive, recuperar a origem desse tema, né, na nossa conferência estadual. Na realidade, a gente teve o ano todo uma construção da CONAP, né, que é a Conferência Nacional Popular de Educação, onde lá, naquele momento, a gente já debatia a importância da escola pública, principalmente diante do desmonte que a gente vem vendo nesse governo atual. E daí a importância de a gente continuar essa temática na nossa conferência, na conferência do Sintese também, para que a gente possa alertar, principalmente porque no dia 17 e 18 de novembro nós já teremos um presidente eleito. Então é necessário que a gente dê continuidade aos nossos estudos, dê continuidade à nossa resistência, para que a gente possa, dependendo da conjuntura que permanecer, né, dependendo da pessoa que for eleita, a gente possa estar preparado para enfrentar a próxima gestão. Vamos falar agora sobre as nossas mesas, as pautas que a nossa conferência vai trazer para discutir entre professores e professoras. Entre elas, nós temos aí uma que me chama muita atenção, muito me apetece, que é Comunicação de Massas e Mídias no Fortalecimento da Classe Trabalhadora. Conta pra gente quem serão os palestrantes dessa mesa e qual é a finalidade desse debate. Exato. Nós teremos nessa mesa importante, como você colocou, né? Até porque ela tem muita influência na nossa vida. É interessante o quanto essa questão da mídia interfere no nosso dia a dia, o quanto essas fake news muda, inclusive, uma conjuntura de um país. Então, é importante a gente saber, inclusive para detectar, poder estar preparado para não cair na cilada das fake news. Então, a gente terá aqui, nesse debate, o professor César Bolanho. Ele é da Universidade Federal de Sergipe,
Ele é professor de comunicação do departamento daqui da Universidade Federal de Sergipe e que irá contribuir com esse tema. Nós temos também uma outra jornalista que vai debater muito bem. Ela é diretora, inclusive, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de São Paulo, da região do ABC. Então, já tem uma experiência, inclusive, por ter atuado no Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo, inclusive onde Lula iniciou toda a sua trajetória de militância, né? Então, a gente tem nessa mesa duas pessoas que vai estar assim com muita bagagem para falar sobre esse tema. Então, é muito importante que a gente esteja preparado, inclusive, para detectar, para não se deixar se influenciar por essas questões que tanto perturbam, né, a nossa conjuntura no nosso dia a dia. Com certeza, professora Edinalva. No dia 18 de novembro, pela manhã, os palestrantes serão o professor Dr. André Martins, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, e a professora doutora Olinda Evangelista, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles vão tratar de um tema que deve ser pensado por todos nós, professores, estudantes, pais e responsáveis. Educação não é mercadoria. Edinalva, na sua opinião, qual o dano que pode causar quando as pessoas não entendem essa diferença entre educação e mercadoria? Então, é o enfraquecimento da escola pública. Nós tivemos uma grande vitória com a educação pública nesse país. Aí você pode pensar, mas por que uma grande vitória? Porque nem sempre a educação foi pública. Nem sempre o trabalhador teve acesso à educação. E, finalmente, quando a gente consegue, começa a construir, inclusive nos governos Dilma e nos governos Lula, uma boa educação pública, o fortalecimento da educação pública, de repente me vem um desmonte com as fundações, né, de educação, com o próprio Itaú, a Natura, interessados na educação pública. E aí você pode pensar, por que tanto interesse? Por que elas estão interessadas na educação pública? Elas agora estão fazendo uma doação? Será isso? Por que será que elas são boazinhas com a educação pública? Não é de se estranhar como é que um banco como o Itaú, que pensa no lucro, de repente passou a ser tão beneficiária assim, tão interessada na educação pública. Não é de se estranhar, não é para a gente parar e pensar qual é o interesse dessas fundações. Quando a gente pensa na Fundação Lehman, quando a gente pensa na Natura, interessada na educação pública, por quê? Qual é o motivo? O que é que há por trás disso? Gente, a gente precisa estudar, a gente precisa desconfiar e a gente precisa combater. A gente precisa estudar para que a gente possa se fortalecer e resistir a esse desmonte. Sem dúvida é lucro. Exatamente. Eu quero lembrar a todos que na tarde do dia 18 de novembro, a 17ª Conferência Estadual de Educação abre as portas para receber o encontro de educadores e educadoras negras, negros e indígenas. A mesa terá o seguinte tema: Educação Escolar Intercultural. Edinalva, você, como descendente de indígenas, como é que você avalia a importância de se abrir espaço para esse debate? Nossa, uma importância, assim, maravilhosa. Principalmente porque esse ano é atípico, né? Nós vamos fazer uma conferência, onde nessa conferência a gente vai realizar também o encontro de educadores negros e indígenas. A gente está aproveitando esse montante presencial, né? Aproveitando que a categoria está voltando a participar presencialmente desses encontros para a gente debater num pacote só todas as questões que nos afligem. Então, poder debater educação intercultural na escola, no chão da escola, podendo detectar que ali na escola pública, e na maioria, nós temos ali presentes o negro e o indígena. Então, nada mais importante do que você trabalhar essas questões intercultural, de forma que você não prevaleça ou não diminua nenhum povo. Nós temos que trabalhar a questão intercultural respeitando e valorizando a cultura desses povos, coisa que dificilmente a gente faz, a não ser numa questão assim meio que temporária,
quando a gente vai trabalhar a questão da consciência negra, ou do dia 19 de novembro, abril, né? percebe? Então, a gente quer fazer com que a categoria perceba que isso não é uma coisa para se trabalhar momentaneamente. Isso tem que ser diário, isso tem que ser uma construção muito efetiva. Então, a gente está retomando a cada ano, seja online, no tempo que a gente estava já mais afastado, mas presencialmente também. Então, nós temos no sindicato, no Departamento de Educação, esse encontro de educadores negros e indígenas, mas também nós temos no Departamento de Políticas Sociais o coletivo de combate ao racismo Quilomba Loca. Então, são questões que estão perpassando, que a gente está levando no máximo possível para as escolas e também atraindo a categoria para esse debate, que é muito importante. Então, nesse dia, a gente tem o Edson Caiapó, como foi mostrado, né, inclusive, e também temos a professora Patrícia Pereira, que já esteve, inclusive, com a gente na construção da CONAP. Então, naquele momento, o debate foi tão bom que a professora Vera Núbia, inclusive da Universidade Federal, falou, por que não trazer para mais pessoas? Porque naquele momento tinha sido online. E realmente a gente abraçou, o sindicato abraçou essa sugestão e está trazendo a professora Patrícia para debater esse tema, né, da educação escolar intercultural. Edinalva, eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho aqui com a gente, porque vamos falar agora das nossas pré-conferências que antecedem aí a nossa conferência. Um assunto que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Sim, sim. Chegamos à metade da nossa caminhada de luta, levando para todo o estado as nossas pré-conferências. No dia 20, quinta-feira passada, ela aconteceu na região do Vale do Cotiguiba, na cidade de Capela. Veja como foi. Vale do Cotiguiba, cidade de Capela, e chegamos à nossa quarta pré-conferência. Estamos na metade do caminho, não é isso, professor Roberto? E nesse desafio que o Sintese sempre topa, que é trazer para todo o estado de Sergipe o debate sobre educação, um momento coletivo com professores e professoras. É um momento extremamente desafiador, né, para o magistério sergipano e brasileiro. Nós estamos num momento de ataque profundo à nossa profissão, de ataque à autonomia docente, de ataque ao nosso fazer pedagógico. E esses espaços eles são fundamentais para que a gente possa refletir e, principalmente, construir encaminhamentos de luta e de resistência ao que está nos atingindo. Então, eu entendo como fundamental esses momentos, tanto o momento do debate como o momento das oficinas, porque aqui, no debate, no dia a dia, no olho a olho, que a gente constrói essa resistência fundamental para a luta dos trabalhadores. E na nossa pré-conferência, aqui no Vale do Cotiguiba, nós seguimos falando sobre o desmonte da educação. Só que agora, quem está facilitando esse debate para professores e professoras é o professor Luiz Carlos. Ele é professor da rede estadual do estado de Alagoas. Professor, se esse desmonte da educação, esse cenário que temos hoje, ele permanecer durante os próximos 4 anos, o que professores, estudantes podem esperar dessa situação? Como é que isso vai se refletir na nossa sociedade? Então, eu acho que a gente tem que pensar, né, a curto, médio e longo prazo numa perspectiva de resistência. Antes de qualquer coisa, a gente precisa, enquanto educadores, enquanto sociedade civil, enquanto sindicato, tentar articular junto aos nossos espaços políticos de resistência, de luta, alternativas a tudo isso, né? Seja via mobilização, seja luta pela revogação do que está posto. E na sexta-feira, dia 21, a pré-conferência foi no Sertão, na cidade de Nossa Senhora da Glória. Lá também estava a casa lotada de professores e professoras de toda a região para debater, refletir, trocar impressões e saberes. Eu estou aqui com a professora Sandra Santana, que é professora aqui em Nossa Senhora da Glória, tanto da rede estadual como da rede municipal. Professora Sandra, embora todos os ataques sofridos na educação no Brasil, no nosso estado, um espaço como esse é muito importante, porque é um espaço de troca entre pares. E o magistério precisa resistir, não é isso, professora? Precisa resistir, precisa dialogar e, principalmente, precisa convencer os seus pares que é importante a luta pelos nossos direitos, para a não retirada dos nossos direitos. Devemos construir uma luta constante contra os nossos opressores. Aqui na região do Sertão, quem traz o debate sobre o desmonte da educação pública é o professor Dr. Christian Lindenberg, que é do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Professor Christian,
O desmonte da educação pública é um projeto político em curso desde o ano de 2016. E como todo projeto político, ele tem um objetivo. Conta pra gente, pro pessoal de casa, qual é o objetivo desse desmonte? Bom, Luana, o objetivo central é tirar o direito à educação, que é um direito consagrado na nossa Constituição Federal, tirar esse direito das pessoas, dos jovens e das crianças, especialmente as crianças e os jovens mais pobres, que geralmente não têm recursos próprios para poder financiar e pagar seus estudos em uma escola privada. Então é importante que os trabalhadores da educação, especificamente do magistério, possam nesse momento estar fazendo esse debate, fazendo as discussões, para que a gente possa encaminhar propostas, para que a gente possa continuar na resistência desse desmonte da educação pública aqui na região do Alto Sertão. E seguimos a nossa jornada pelo estado de Sergipe. No sábado, dia 22, a nossa pré-conferência aconteceu às margens do Rio São Francisco, na região do Baixo São Francisco II, na cidade de Neópolis. Bora conferir. Professora Leila, chegamos à nossa sexta pré-conferência aqui na cidade de Neópolis, na região do Baixo São Francisco II. E seguimos tratando sobre o desmonte da educação. Então, nós precisamos estar atentos e fortes, senão vamos sucumbir, não é isso? Verdade, Luana. Dentro dessas 6 pré-conferências que nós tivemos, o debate tem sido acalorado, vamos assim dizer, e principalmente tem nos feito refletir. Quem somos nós na fila desse pão? Que lugares nós ocupamos dentro da sociedade? Que espaço nós, professores e professoras, temos dentro da sociedade brasileira no geral? Não só sergipana tem sido reflexo, mas no contexto nacional também a gente precisa se compreender como classe trabalhadora. Esse tem sido um dos principais focos do debate, o autorreconhecimento que eu, como educadora e como educadora, sou parte da classe trabalhadora. Tenho que me desmontar dessa falsa ideia que tentaram nos colocar de que somos pertencentes a uma classe média. Que classe média? O que é ser classe média? Na verdade, nós somos trabalhadores e trabalhadoras que dependemos do fruto do nosso trabalho cotidiano no chão da escola para conquistarmos o que temos conquistado. E isso é o que a gente tem refletido como parte de todo esse processo das pré-conferências. As nossas escolas vêm aí sofrendo um grande desmonte que vem aí prejudicando no ensinamento, na participação, o desânimo, tanto dos nossos alunos como dos nossos trabalhadores em educação, desde o vigilante ao professor. Então, é na nossa pré-conferência, a preparação para a nossa conferência, que os professores participam. Edinalva, como diria Paulo Freire, quem estuda mais, luta melhor. Com certeza, Luana. Estamos aí parafraseando o nosso patrono da educação. Isso. Muito obrigada, Edinalva. E você vai lá no site do Sintese e se inscreva para a nossa conferência. O Cine Resistência de hoje não poderia tratar de outro tema, já que estamos às vésperas das eleições. Por isso, trazemos o documentário A História da Democracia. No escurinho do cinema. Você vai saber um pouco mais sobre o nascimento da democracia e como seus princípios foram ou não colocados em prática no mundo antigo, em Atenas, Grécia. Para assistir, como sempre, basta ir ao YouTube e colocar o nome do documentário, A História da Democracia. No escurinho do cinema. Antes de terminar o programa de hoje, eu preciso lembrar uma coisa para você. Amanhã teremos eleições. Isso você já sabe. Mas talvez o que você não tenha dado conta é que o voto não é somente o mais perfeito exercício da cidadania. Ele é também um sinal que nos importamos com o futuro do nosso povo. O seu voto tem a responsabilidade de ajudar a escolher quem nos governará nos próximos 4 anos. Por isso, lembre-se, quando nós olhamos muito tempo para o abismo olha de volta para nós. A democracia do país está em suas mãos. Então, amanhã, exerça o seu direito de votar e vote, antes que algum aventureiro lance mão dele. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria